Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, para fortalecer a nossa fé, crescermos na nossa fé. E eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no nosso canal. Quero dizer a vocês que faltam 6 para nós atingirmos 500. E você pode nos ajudar nisso. Compartilhe, peça para que seus queridos se inscrevam no canal. Faltam 6 para atingirmos 500 e você pode nos ajudar nisso. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta estão bem aqui na descrição do vídeo. Faça a sua colaboração, será de grande valia para nós. Amém? Quero falar hoje continuar falando sobre ações de graças e oração. Isso tem um efeito muito benéfico, um efeito assim de uma explosão nas nossas vidas. E a oração, queridos, ela deve ocupar um lugar especial na agenda do cristão, na vida do cristão. O cristão que deseja experimentar muito mais além da dimensão natural deve adotar uma disciplina e um estilo de vida de oração. É assim que tocamos no sobrenatural. E nós temos, queridos, na Bíblia, muitos exemplos de homens e de mulheres que superaram barreiras, limites, inimigos, por causa de uma vida de oração. E hoje eu quero falar especificamente sobre a vida de oração de Daniel, o profeta Daniel, que tem muito a ver conosco, né, e também com a igreja dos dias atuais. O livro de Daniel, querido, é um belo registro do momento que o povo judeu vivia, né, naquele momento, né, e também da influência de Deus através da vida de oração do profeta Daniel. Muito importante a gente entender isso. Relata não apenas aquele quadro que estava passando os hebreus, mas também como a vida de oração de Daniel alterou a vida daquele povo, né? E também fala de coisas que remetem aos nossos dias, aos dias atuais, né? Estamos vivendo, querido, os últimos dias, os dias finais. E Daniel profetizou sobre este momento que nós estamos vivendo. E a gente, quando lemos a Bíblia, a gente vê Daniel como um homem de oração, um homem de fé. Um homem radical no seu relacionamento com Deus, na sua aliança com Deus. Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Daniel, ele estava na Babilônia, mas ele se conectava com o céu. Ele se conectava com o Deus de Israel. Ele não se conectava com as coisas da Babilônia. A gente vê que Daniel, capítulo 1, ele diz ao mordomo, né? Ele fala ao mordomo, ele pede para ele, né, para não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel sabia da aliança que ele fazia parte, sabia das suas responsabilidades, dos seus compromissos, e ele era fiel. E porque ele era fiel a Deus, muitas coisas sobrenaturais aconteceram na sua vida, livramentos, honra, sobrenaturais, vindas da parte de Deus para Daniel. E isso, querido, nos influencia como igreja, porque nós estamos vivendo num mundo natural, mas nós devemos estar o tempo todo ligados, conectados com a dimensão do Espírito, com a dimensão do trono de Deus, porque é de lá que vem os nossos livramentos, é de lá que vem tudo aquilo que nós precisamos aqui na terra. Então, Daniel no capítulo 2, do versículo 16 ao 19, e no versículo 23 diz assim: Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. O rei Nabucodonosor teve um sonho e pediu que, né, as pessoas, os sábios ali, viessem interpretar. E ninguém conseguiu. Aí chamou Daniel pediu um tempo, e aí no versículo 17 diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Porque o rei falou, quem não vier aqui e não falar a coisa certa, né, vai passar o rodo, vai cancelar o CPF. Então foi revelado o mistério, versículo 19, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome
de Deus, de eternidade a eternidade. Porque ele é sabedoria, ele dá sabedoria, aliás, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. E no versículo 23 diz: A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, a gente vê aqui, Daniel tinha um desafio com vamos dizer assim, com uma ameaça, né? Uma promessa de aniquilação, de morte, para quem não interpretasse o sonho do rei. E aí o que Daniel fez? Pediu um tempo para o rei, e ele foi, né, buscar os seus amigos para orar, para buscar de Deus, né, a solução daquela situação. A Bíblia, querido, ela fala que nós devemos orar em secreto. Mateus fala isso, né, que quando nós oramos em secreto, Deus que ouve em secreto, né, Deus nos vê em secreto, nos ouve em secreto e ele nos atende no secreto. A Bíblia fala para nós orarmos com os irmãos em concordância. A Bíblia fala para nós orarmos como congregação, né, quando congregamos. E fala também de nós orarmos sem cessar. E nós não devemos desfalecer na nossa vida de oração. Por quê? Porque tem resultados. A vida de oração, ela traz resultados na vida do crente. E Daniel, querido, ele teve uma vida influente aqui na terra por causa da sua vida de oração, por causa da sua vida com Deus. E a igreja, nós, vamos ter mais influência na terra quando nós tivermos o mesmo estilo de vida de Daniel. Embora Daniel vivesse na antiga aliança, querido, ele era uma pessoa de fé. Era um homem de fé e um homem de oração. E a igreja precisa trazer esse estilo de vida. Fé e oração. E exalar, a igreja precisa carregar e exalar a atmosfera do céu. Isso a gente só consegue, querido, quando temos o nosso secreto com Deus, quando a gente tem essa pegada, esse estilo de vida de oração. Em Colossenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, do versículo 1 ao 3, ele diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo está aqui nos chamando, querido, para pensar nas coisas do alto, para estar conectados, para um posicionamento divino nas nossas vidas. Deus quer realizar coisas, querido. E nós, como igreja, se nós nos posicionarmos corretamente, num estilo de vida de oração, num estilo de vida de fé, queridos, ninguém para a igreja. Os propósitos de Deus serão cumpridos aqui na terra. Agora nós precisamos nos posicionar, acordar, ficar atento. E ainda no livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12, diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Olha bem, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Essa palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? O rei assinou um decreto que ninguém podia orar a não ser e fazer petições a não ser o rei. Daniel foi, né? Ele sabia da sua intimidade com Deus, sabia da sua aliança com Deus, ele foi orar a Deus e aquelas pessoas foram lá, viram e sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia, foram lá e deduraram Daniel para o rei. Porque
Mesmo com decretos, querido, Daniel entendeu que importava mais obedecer a Deus do que aos homens. E ele se posicionou, como sempre já fazia, como era do seu costume, como costumava fazer, diz o texto. Né? Ele sabia da aliança, ele era consciente da sua aliança com Deus. Né? Então ele vivia de acordo com essa aliança, conectado com Deus, orando, né? Intercedendo por seu povo. E hoje, queridos, como igreja, nós temos acesso direto ao trono de Deus, pelo novo e vivo caminho que Jesus nos abriu, pelo seu sangue, pela redenção. E hoje, queridos, nós temos o céu a nosso favor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos os anjos, queridos, disponíveis, trabalhando em nosso favor. O que aconteceu com Daniel? Daniel foi entregue, foi delatado, né? E aí o rei não teve o que fazer, já tinha assinado o decreto, embora o rei amasse Daniel, visse a sua integridade e prezasse muito por Daniel, por causa da sua integridade. Mas ele não teve como recuar, porque já havia assinado o decreto. E aí o que aconteceu? Daniel foi jogado então na cova dos leões. E sabe o que aconteceu com Daniel e os leões ali na cova? Nada. Os leões, que eles ficaram paralisados. Eles ficaram neutralizados por causa da atmosfera que envolvia Daniel. Por causa da unção que envolvia Daniel. A atmosfera da presença de Deus. Daniel carregava isso. E os leões ficaram paralisados. Quando você carrega aqui da atmosfera dos céus, ela vai deter as circunstâncias, vai dominar as intimidações, vai paralisar a afronta do diabo, os demônios ficarão assustados e se afastarão. E vai ficar bem claro para todos que nós servimos a um Deus vivo, um Deus invisível, mas real, e não um Deus que está morto, mas um Deus invisível, mas real. Amém, queridos? Eu declaro um avivamento na sua vida. Se você tem vivido até então e não tem tratado com a devida responsabilidade, com o devido zelo, né, essa influência do Espírito de Deus na sua vida através de uma vida de oração, de uma vida de comunhão, né? Eu declaro isso acabando na sua vida e começando um novo tempo, ficando para trás. Amém, queridos? O inimigo, querido, ele não vai mais fazer ciranda na sua vida. Se posicione. Lá em Daniel, capítulo 9 ainda, no versículo 3 e 4, né, diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E no versículo 20 ao 23, diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Daniel estava intercedendo pelo seu povo ali na Babilônia, que estava cativo na Babilônia, né? E nós precisamos estabelecer isso nas nossas vidas, querido. Interceder pela igreja, interceder por salvação na terra. Sabe, nós temos que colocar mesmo a nossa cara no chão, orar, sabe, nos humilharmos diante de Deus e orar, querido. Porque existe uma batalha acontecendo na dimensão do Espírito. E nós podemos, querido, auxiliar os anjos, orando, intercedendo e ordenando que esses espíritos das trevas que estão tentando fazer esse mal no mundo sejam paralisados na autoridade que nós temos no nome de Jesus.
Quando nós oramos, queridos, os anjos entram em ação. Quando nós oramos a palavra, os anjos começam a trabalhar. E o que a gente precisa ver aqui nesse texto é que Gabriel, o anjo Gabriel, disse que Daniel era muito amado. Daniel, que ele tinha um grande reconhecimento lá na Babilônia, né? Ele era um governador, o rei o estabeleceu assim, mas Daniel também era conhecido no céu. E por causa da nossa vida de oração. Talvez não sejamos conhecidos aqui na terra, mas seremos conhecidos no céu. Na dimensão do Espírito, nós seremos conhecidos. Quando nós oramos, os anjos entram em ação. Nós não estamos vendo, mas pela fé, nós cremos, porque a palavra diz que eles estão, né? Eles são seres ministradores que estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. A igreja é aquela que vai herdar a salvação. E os anjos estão ao nosso serviço. Então, nós precisamos nos posicionar, porque nós vamos vivenciar. Estamos no tempo de viver milagres, sinais, maravilhas, grandes eventos. Por último, o texto de Daniel, capítulo 10, do versículo 10 ao 13, diz assim: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, sobre Satanás. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Sabe que o diabo o tempo todo ele quer impedir, ele quer atrapalhar a nossa vida de oração. E nós precisamos ser como Daniel, perseverantes, sabe, disciplinados. Daniel teve resultado, e você também pode ter resultados na sua vida de oração. Se você estava, sabe, meio fraco, meio lento nessa disciplina, eu quero te chamar hoje para se levantar. Sabe que existe uma dimensão do Espírito que as coisas estão acontecendo. Ali não para. E na dimensão do Espírito, Deus está trabalhando, os anjos estão trabalhando, o diabo está fazendo a parte dele, quer matar, roubar e destruir. Ele está querendo, sabe, fazer alguma coisa, mas quando a igreja se posiciona, a igreja é a maior autoridade espiritual aqui na terra. Ele tem que correr. Satanás e seus demônios têm que bater em retirada. Por isso, querido, é que nós temos que nos posicionar como igreja do Senhor Jesus. Somos o corpo, Jesus é a cabeça. O corpo age com a cabeça, não tem como o corpo agir sem a cabeça, nem a cabeça agir sem o corpo. Precisamos estar conectados na dimensão do Espírito com o nosso Deus e aí agir nessa terra. Amém? Coisas sobrenaturais acontecendo por causa da igreja se posicionando como deve se posicionar, como autoridade aqui na terra, no nome de Jesus. E proclamar a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra. Declaro sobre cada um que estão assistindo este vídeo, Pai. Paz, saúde, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Declaro gravidez saudável e final feliz para Rayane e Sara Cavalcante. Declaro, Pai, salvação, cura, libertação na família da Val, seu Walter, Dona Leide, Walter Filho, Fábio, Rafael e sobre todos os membros da Vida Plena e seus familiares. Eu declaro paz, saúde, alegria, prosperidade do céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima, fiquem na paz, compartilhe, comente e curta esse vídeo.